Record. Admitir aqui mais 2 alunos. Então, galera, o magnetismo, primeira condição, ele surge em tempos aí, ó, da época de 12 a.C., onde uma ilha grega chamada Magnésia, engraçado, ó, Magnésia, magnetismo. Essa ilha grega, galera, ela tem uma característica muito especial no solo, na terra, no chão. Quando ele pegou ali, galera, determinados pedaços do solo, lapidou, limpou aquelas pedras escuras, ele notou que aquelas pedras, galera, elas tinham uma propriedade muito intrínseca ali, ó. Ela tinha uma propriedade muito diferente. Essa propriedade é uma propriedade de atrair elementos de ferro. Como assim? O cara percebeu que materiais de ferro, eles eram atraídos por pedaços dessa pedra, que na verdade não é nada mais, nada menos aquilo que você conhece como ímã. Às vezes o aluno não sabe o que é um ímã, mas há 2 tipos de ímã. O ímã que é o natural, esse que eu estou citando para você, que vem da pedra, que vem do solo, que vem do chão. E o ímã, galera, que é um ímã artificial, um ímã que você pode produzir. É um ímã muito comum aí de bobinas, ímã de materiais ferromagnéticos, ímãs esses, por exemplo, aí de caixa de som, ímã de micro-ondas e assim sucessivamente. Então, galera, eu preciso que você entenda essa primeira ideia histórica. 12 a.C. já surgiu essa ideia numa ilha grega. Aí, galera, com essa ideia dos elementos magnéticos, com a primeira ideia da magnetita, vou chamar o ímã antigamente de magnetita, magnetita, magnésia, magnetismo. A magnetita, que não é nada mais, nada menos do que o ímã, o professor de química Gessex vai chamar de óxido de ferro, que você pode escrever ferro 3O4, ele tem essa propriedade de atração. Beleza, atração aí, ó, por ferro. Só que não é só ferro. Ela tem uma atração aí pelo níquel, tem atração aí pelo cobalto, tem atração aí por alguns metais aí da tabela periódica. Mas você não precisa gravar isso aí, você precisa entender só a atração pelo ferro. Beleza, eu já tenho então uma noção sobre isso aí. Só que foi engraçado que a primeira civilização, galera, que diferenciou a ideia do ímã foram os chineses. Por quê? Porque o chinês foi o primeiro grande navegador. Você que estuda muita história aí, o cara pegou, galera, imagina aqui comigo, que é um pedaço de pedra desse, a magnetita, e quando ele pegou esse ímã, vou parar de chamar de magnetita, vou chamar de ímã, quando ele colocou a magnetita sobre, galera, uma folha aqui, ó, na água parada... É porque ela fez para ela, eu fui pedir para mim. Obrigado, Guilherme, valeu. Quando o cara colocou o ímã aqui, galera, na folha, ele notou que o ímã orientou uma certa direção, um certo sentido. Ou seja, ele pegou o ímã, galera, colocou aqui na folha, de novo, e ela orientou. Sempre tinha uma orientação. Foi aí que o chinês notou que ele podia viajar aí, ó, no mar, e aonde ele foi embora, colocou o ímã que orientou no mesmo sentido. Então ele sabia para onde ele tinha que vir embora. Ele sabia a orientação. A gente conhece essa ideia do ímã orientando aí como bússola. E a gente conhece esse campo magnético aí como campo magnético terrestre. Quem sabe se orientar aí por uma bússola, estou falando bússola de verdade, não estou falando bússola de iPhone, de celular não, porque aí não é uma bússola, galera. É uma orientação apenas de pontos norte, sul, leste e oeste, sacou? Até porque aí não tem uma orientação magnética.
Aí, fisicamente, você precisa notar a seguinte construção. O campo magnético terrestre, ele está sempre orientado. E aí, o seu professor lá da 8ª série, do 9º ano, lá do ensino fundamental, ele sempre te ensinou que a bússola aponta sempre para uma posição. E aí, galera, para onde que a bússola aponta? Você lembra? E aí, alguém arrisca aí para onde que a bússola aponta? Let's go. Norte. Aponta para o norte geográfico, exatamente. A bússola aponta para o norte quando não tem outro tipo de campo magnético associado. Observe que esse campo magnético aí, o fato do campo magnético ser orientado para o norte, no caso, o norte geográfico, você tem que definir, galera, que só tem o campo da Terra. Se tivesse outros campos, essa orientação da bússola aí iria modificar. A gente vai discutir isso ao longo da aula, muito importante. E aí, galera, começa a surgir alguns princípios. Bora lá. A gente estudou na eletricidade que a gente tem duas cargas elétricas, positiva e negativa, próton e elétron. Então, aqui a gente tem que estudar que nós temos não cargas magnéticas, a gente tem polos magnéticos. E esses polos são chamados de polo norte e polo sul. Tem o mesmo princípio aí, galera, do norte e sul aí, ó, da Terra. Beleza? Tá imaginando? E aí é onde a gente quer chegar na seguinte maneira. Vou compartilhar aqui com você. Share screen. Pam. Primeira noção, galera, que você precisa tem que comprar também, ó. Identificar. Tem um aluno aí que tá com o áudio aberto aí, galera. Fecha aí pra gente, please. Uma criancinha linda conversando. Deixa eu ver quem é a criancinha. Eu adoro criança. Ah, já fechou. See waiting room. Admit all. Admitiu. Galera, aqui tá o desenho geométrico aqui, ó, dos primeiros ímãs, conforme eles foram surgindo. Nós temos N de polo norte e S de polo sul. Primeira observação aqui. Essa magnetita, que chamamos aqui, galera, de ferro 3, O4, isso é um ímã. Óxido de ferro, ferro 3, O4. Qual que é a propriedade? Atração fortíssima aí, galera, por elementos de ferro que estão muito próximos a esse material. Na física era chamado magnetita e trocamos o nome, não tem nem 200 anos, o nome passou a ser ímã. Ímã, galera, vem do francês que quer dizer aimã. Aimã. Aimã quer dizer amando, aproximando. Marcelão também é cultura. Ímã, do francês aimã, quer dizer amando. Um ímã, galera, está sempre aproximando os elementos de ferro. E aí vem uma perguntinha bem básica. Se eu quebrar o ímã no meio, exatamente que cortar o ímã no meio, alguém sabe me dizer o que vai acontecer? Corta o ímã no meio, galera. Cortei. Pá. Cortou o ímã no meio. Pá. Sim. E aí, galera? Primeira pergunta. O ímã é bipolar. Bipolar, igual alguns alunos e professores, bipolar quer dizer que tem dois polos. Ele tem ali um polo norte e um polo sul. Se eu corto no meio, galera, o que acontece? Separa os polos ou não separa os polos? E aí? O que acontece? E aí? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer nada.
o ímã continua sendo o ímã. Se você cortar o ímã no meio, galera, lembre-se, você não consegue separar os polos de um ímã. Galera, os polos do ímã são inseparáveis. É impossível separar o polo norte do polo sul. Essa propriedade aí é uma propriedade da matéria, característica aí, ó, do spin, aonde as partículas estão girando. Spin quer dizer giro. Fisicamente, galera, quando você cortou aqui no meio, o polo sul está aqui do lado esquerdo, continua o polo sul do lado esquerdo. O polo norte está aqui do lado direito, continua o polo norte do lado direito. Aí, olha que legal. Eu tinha um ímã, cortou no meio, opa, olha lá o que aconteceu. Virou dois ímãs, só que agora ímãs menores. Continuando aí o mesmo princípio. O que é legal? 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 O que é legal é o seguinte, quando você corta um ímã no meio, quando você quebra o ímã no meio, galera, bem exatamente onde você quebrou o ímã no meio, tem uma propriedade aqui para atrair as partes que foram quebradas. É muito usual essa característica. Vou voltar lá no meu whiteboard. E aí, galera, essa separação, ela acontece, você separando aqui, ó, tentando separar os polos do ímã, você não consegue separar, por quê? Porque eles são conjuntos, eles são bipolares. Pessoal, se eu quebrar o ímã em 1 milhão de partes, continua sendo 1 milhão de ímãs. Imaginou? Essa é a propriedade que a gente tem. Galera, por que o ímã, então, fica em conjunto? Porque existe uma propriedade que você precisa aprender aqui agora. Então, eu vou desenhar aqui de novo norte e sul. E aí, vou falar para você o seguinte. Bora lá. Olha para mim. Pensa comigo. Você aprendeu no primeiro ano, galera, que uma bola cai, uma maçã cai, uma pedra cai, porque existe uma atração que é chamada de campo gravitacional. Você estudou agora há pouco, tem nem um mês, que o próton e o elétron, o positivo e o negativo, eles se atraem. O positivo e o negativo têm forte atração, porque os opostos se atraem. Ah, beleza, mas é porque existe um campo elétrico. Por que o polo norte e o polo sul têm essa forte atração? Porque existe um campo magnético. Esse campo magnético, ele tem uma orientação que é assim, ó. Deixa eu desenhar para você. Como está o campo magnético do ímã? Sempre assim, galera. Olha lá, ó. As linhas de campo magnético estão assim, ó, saindo do polo norte. Esqueci, tem que memorizar, hein? Já caiu no Enem. Saindo do polo norte e entrando no polo sul. Saindo do polo norte e entrando no polo sul. Olha essa linha aqui, que linda. Saiu do polo norte, sim, e entrou no polo sul. Galera, todos os ímãs têm essa propriedade. Professor, deixa eu desenhar um ímã aqui, que era muito comum lá no desenho do Pica-Pau. Para quem curtia o Pica-Pau. Galera, aqui é um polo norte, geralmente de vermelho, e aqui um polo sul, geralmente de preto. Vou colocar tudo vermelho aqui. A pergunta é, como é que está o campo magnético? Facilite. Olha o campo magnético, ó. Sai do norte, pensa comigo, ó. Saindo do norte, entrando no sul. Saindo do norte, entrando no sul. Sempre saindo do norte, entrando no sul. Esse campo magnético é representado pela letra B maiúscula. O campo magnético é representado pela letra B maiúscula. Ah, professor, vamos colocar M de magnético. Não posso, porque M já representa a massa dos corpos. E aí iria confundir o meu aluno bonitinho. Imaginei. Galera, observe que essa primeira ideia é uma primeira ideia amplamente teórica sobre o magnetismo e as suas propriedades. E aí você tem que tomar um cuidado aí, ó, para gravar e levar isso aí no seu
conjunto aí de vestibulares e provas, etc. e tal. Imaginou? Segundo ponto. Bom, já discuti aqui com você sobre o campo magnético e como que ele está sempre formado. Agora eu quero pensar assim com você, ó. Aconteceu, imagina aqui comigo, isso aqui é um ímã e aqui é uma base de ferro. Grudou. Que doido, mano, aqui grudou. Por quê? Porque o ímã, ele é atraído pelo ferro. Segundo ponto, galera, tô pegando aqui o ímã. Isso aqui é alumínio. Não grudou. Opa! O ímã, ele é atraído pelo ferro, mas eu peguei o ímã bem ali na maçaneta da porta e não grudou no alumínio. Por quê? São materiais diferentes, ele não consegue ter atração. Ah, mas por quê? Por que tem material que tem atração e tem material que não tem atração? Eis a questão. Gostei dessa, hein? Gostei dessa, hein? Por que o ferro tem atração e tem materiais que não têm atração? Vou te explicar, querido. Olha só, valendo R$1, beijo na boca, uma foto do G-Sex pelado. Cara, o ferro, o nome mesmo já diz, são óxidos de ferro, ou seja, um elemento chamado na física de ferromagnético. O alumínio e outros elementos, como o bismuto e daí vai, você precisa gravar o alumínio, ele não tem nenhuma atração. Por quê? Porque o nome dele já diz, ele é paramagnético. Paramagnético. O que quer dizer paramagnético? Quer dizer que ele não tem nenhuma orientação ou atração por esses tipos de elementos da magnetita. Ou seja, um ímã, galera, não vai atrair o alumínio, certo? Propriedade aí que a gente chama aí de parou tudo, paramagnético. Então, peraí, eu conheço dois tipos de elementos. Os elementos são chamados de ferromagnéticos, aqueles que têm uma atração brutal. Aqueles elementos, galera, que não tem orientação é muito pequena, chamada de paramagnéticos. E tem um terceiro tipo de elemento, eu escrevi aí, inclusive, está lá nos seus exercícios, lembrando que só são postados na terça-feira, ou seja, amanhã. Esses elementos são chamados de diamagnéticos. Di quer dizer duplo. Os elementos diamagnéticos, eles são os elementos que têm uma orientação contrária. Essa orientação contrária aí, peraí, se o ferromagnético atrai, o diamagnético, o contrário de atrair, quer dizer repelir. Então, essa repulsão dos diamagnéticos, ela é muito, muito pequenininha. Então, elementos são 3 tipos, está lá na sua lista de amanhã, hein, galera? Paramagnético, ferromagnético e diamagnético. Isso já aconteceu em vestibulares, no Enem nunca caiu, nunca. Pode ficar tranquilo. Quem sabe cai esse ano. Principalmente porque a ideia desse ano é prova mais, vamos colocar assim, teórica do que a gente está acostumado. Imaginei. Agora, querido aluno, medicina, ó, para fechar aqui a ideia teórica, se eu pegar um ímã, o ímã vai orientar o campo magnético terrestre. Agora, cuidado com a anotação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o whiteboard e vou desenhar agora o meu planeta Terra. Vou desenhar aqui o meu planeta Terra, bem aqui, ó. Pá. Tá aqui. Estou imaginando aqui. Pá. Pá. Aqui, ó, Brasil, Japão, Ceará, aqui, ó, pá. Aqui o Equador, onde o G-Sex nasceu. Aqui fica África, Europa, aqui, ó.
Marcelão também é cultura geográfica. Antártida, lindo, lindo, lindo. Beleza, a pergunta é a seguinte. Galera, eu vou colocar uma bússola bem aqui, ó, no meu planeta. Vou colocar uma bússola aqui. Vou desenhar. Galera, toda vez que vier um desenho de uma bússola, o desenho da bússola ele sempre vai vir assim, ó. Ele vai vir uma faixa preta desenhada, que é onde está a orientação. Essa parte aqui que eu estou escurecendo, não sei se está percebendo aqui. Essa parte aqui, ó, pintada de preto. E essa parte aqui, de branco, é a parte que eu tenho contrária ao Polo Norte. Detalhe, galera, aonde é norte aqui, chamamos de norte geográfico. Aonde moramos? No sul geográfico. Aí eu queria pensar assim com você, ó. Acabei de falar para você que no caso de um ímã, o que acontece? O campo magnético ele está orientado saindo do norte, entrando no sul. Bom, galera, se sai do norte em cima aqui, ó, e vem para o sul, então a bússola tinha que estar para baixo. Só que o esquema, segundo William Gilbert, vou escrever esse nome aqui, é importante demais aqui para física. William Gilbert, só lembrar do Gilbertão aqui, ó. O Gilbert, galera, ele descreveu em 1600, no seu livro Magnété, o cara era francês, que onde é sul geográfico, na verdade é norte magnético. Questão de orientação. Onde é norte geográfico, é sul magnético. E aí a gente descreve essa condição aqui, galera. Ó, olha o campo. Sai do polo norte e vai para o sul. Então, saindo do polo norte magnético, pam, e entrando lá no sul, opa, por isso que a nossa bússola tem esse tipo de orientação. Imaginei. Ou seja, características essas aí totalmente, amplamente teóricas sobre esse magnetismo. Imaginou? Vou parar aqui.